fazendo agora um feedback da primeira e segunda parte desse nosso estudo de direito previdenciário. Tentar aí dirimir as dúvidas, ok? Vamos lá. O conceito de seguridade social, artigo 194 da nossa Constituição, nossa lei maior. Seguridade compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. Então, no caso, a seguridade social, ela tem um conceito amplo, tá? Conceito universal, destinação a todos que dela necessitem, ok? Desde que haja uma previsão legal, uma previsão na lei, para os infortúnios, os eventos ou contingências, dependendo da literatura previdenciária que você vai consultar, tá ok? Então, nós temos aqui a saúde e a assistência social e a previdência social. Veja, a Seguridade Social, o orçamento dela vem dos poderes públicos, administração direta, municípios, estados, Distrito Federal, União, e da sociedade, pelo princípio da solidariedade. Quem paga mais, né? Quem recebe mais, paga mais em relação a quem tem menos. Tá? Veja, o dinheiro da Seguridade Social vem lá dos impostos. A Seguridade Social também vai ter uma verba ali, beleza? Agora veja, a saúde e a assistência social independe de contribuição, ok? Vamos ter aí na saúde o SUS, o dinheiro de impostos, tá? A previdência social tem um caráter o quê? Contributivo e filiação obrigatória, compulsória. Se você exerce atividade remunerada, vendo no próximo slide aí, os regimes, né? O regime geral é da iniciativa privada, é das empresas, a empresa desconta 20% dela, empresa, e vai descontar, dependendo do teto salarial do empregado, 8%, 9% ou 11%. Tá? Então, às vezes, você tem que ler com muito cuidado quando você vê assim, caráter contributivo e retributivo, asterisco nesse retributivo. Por quê? Porque no caso do regime geral contributivo, a empresa tem os 20%, vai pegar a porcentagem do empregado, 8%, dependendo do teto salarial, 8%, 9% ou 11%, e vai repassar, vai pagar o INSS. Tá? Então, o que acontece? Essa é a contribuição. Esse é o caráter contributivo. A retribuição vem em benefício, mas não vem para a empresa. Tá? Vem lá para os empregados, para os trabalhadores. Beleza? No caso do regime próprio, atividade remunerada, os militares, servidores públicos efetivos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Se você trabalha, se você presta um concurso para uma prefeitura e ela não tem um regime próprio, você vai estar onde? Regime geral. Tá legal? Temos aí também um outro regime que é a previdência complementar, que eu vou falar um pouco mais à frente. Beleza? Beleza. Seguridade Social, conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade. Isso está lá onde? Caput, artigo 194. Beleza? Assegura direitos. Saúde, direito de todos, sem contribuição. Assistência social, só para quem precisa, sem contribuição. O objeto aqui da assistência social é o quê? Necessidade. Quem vai ser abarcado? Quem a lei prevê que seja assistido pela assistência social? Portadores de deficiência, não pode trabalhar ou se manter, e idosos, maiores de 65 anos, em condições que não pode se sustentar, tá? E nem ser assistido por sua própria família. Beleza? Portadores de deficiência, que não podem trabalhar, se manter, se sustentar, e idosos a partir de 65 anos, que também não pode se sustentar e sua família também não pode dar assistência. Tranquilo?
Item 3, Previdência Social, que é o nosso foco de estudo. Filiação obrigatória de todos. Quem exerce atividade remunerada exige o quê? Contribuição, custeio, financiamento. Temos aí do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e o Regime Próprio de Previdência Social. Regime próprio de Previdência Social, militares, servidores públicos efetivos, administração direta e indireta, tá? Do regime próprio. Vai não estar no regime próprio, está no regime geral. Então fica fácil de saber quem é que está no regime geral. Competência legislativa. Bom, no caso do regime geral, é a privativa da União. E a competência concorrente, previdência social, regime próprio e saúde, tá? Estados, IDF. Claro, os municípios estão fora, porque não está na lei, está fora. Bom, Seguridade Social, objetivos: universalidade, equivalência, uniformidade, seletividade e distributividade. Vamos falar sobre esses objetivos, princípios constitucionais. Equidade no custeio, diversidade de financiamento, gestão quadriparte. Veja, aqui nós estamos falando lá do artigo 194, parágrafo único da nossa Constituição, tá? Sistema quadriparte, empresa, Estado, empregado ou trabalhador e aposentado. Falando agora sobre saúde, fazendo aqui uma retrospectiva. Saúde. Bom, com fundamento no artigo 196 da nossa lei maior, os serviços públicos de saúde serão oferecidos gratuitamente, sem a necessidade do cidadão contribua para a Seguridade Social. A prestação de serviço aí para todos. A saúde é direito de todos, não podendo, no caso, o poder público, municipal, estadual, federal, negar atendimento devido à sua situação financeira ou condição social. Todo e qualquer cidadão, independente de sua situação financeira, tá? Ou classe social, status, pode se dirigir a qualquer hospital público para o devido atendimento. É o caso que eu falei, um acidente de trânsito, as pessoas te levam para o hospital e depois aí os familiares vão te levar aí para o seu hospital particular, enfim. No caso agora da pandemia, vacinação, você chega lá com o teu carro lá, ou vai a pé, enfim, chega lá e vai ser vacinado. Ninguém vai te questionar se você tem dinheiro, condições, enfim. A prestação de serviço de saúde à sociedade será realizada de forma direta pelo poder público ou de forma indireta através de convênios ou contratos com instituições privadas de saúde. Ou seja, você tem que fazer o exame, tá? O SUS é regionalizado, Sistema Único de Saúde, na sua região lá, tem que fazer um exame, mas ali naquela região ali não tem. Mas tem empresa privada que tem, né? Trabalha com saúde. Então, você vai para as instituições privadas de saúde e depois vai ter o repasse aí do SUS aí para essa empresa, para essa instituição privada de saúde. Ok? Esses contratos com essas instituições, a prioridade vai ser sempre dessas instituições filantrópicas. A prioridade é essa, né? Instituições filantrópicas que não visam fins lucrativos, na medida do possível. Bom, veja, a prestação de saúde de forma indireta vai se dar através de convênios ou contrato com instituições privadas de saúde, mas não quer dizer que o poder público, o Estado, ele vai subsidiar, vai custear. Não. Em casos pontuais. Isso é uma exceção, não é regra. Tá? Porém, sem custeio ou subsídio do poder público. Vai ter apenas um repasse do serviço prestado. Tá? O SUS, você vai lá, pega um encaminhamento no SUS, que ali não tem, naquela tua região ali não tem, mas a empresa, tem uma empresa, uma instituição privada que tem, você vai lá, faz seu exame lá, o que tiver que fazer, e a encaminhamento se entrega lá na instituição privada, e depois a instituição privada e o SUS vão se resolver para receber esse dinheiro aí do serviço prestado. Isso está onde? Emenda Constitucional 42/2003. Bom, continuando na saúde, criação do Sistema Único de Saúde, do SUS, foi em 1990. A saúde independe de contribuição prévia, princípios ou diretrizes, acesso universal, igualitário, direito de todos,
sistema único, regional e hierarquizado, descentralização, atendimento integral, preventivo, com campanhas, ou assistencial, no caso já atendendo, é o caso da vacinação contra a Covid, ou H1N1, enfim, dengue, chikungunya. Sociedade em relação à gestão, no caso, nós, cidadãos do povo, vamos fiscalizar e acompanhar, ok? Um mau atendimento, ou alas com macas novas e não está sendo usada, está no depósito, enfim, você tem que fiscalizar e acompanhar aí, tá? Até porque você paga impostos. Iniciativa privada presta assistência social de acordo com a Constituição Federal, tá? Como eu falei ainda há pouco, é um repasse, não é subsídio nem custeio. Quem é o sujeito da saúde? População brasileira e estrangeiros. Nos casos dos estrangeiros, tem que estar previsto em lei. Residentes ou turistas, né? Em trânsito. O custeio da saúde, orçamento da Seguridade Social, que é o gênero, tá? Que vem lá dos impostos, vem um orçamento para a Seguridade Social, a administração direta, municípios, estados, Distrito Federal, União e outras fontes, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais, rendimento de capital, taxas, multas e preços públicos. No caso, taxas, multas e preços públicos, aí é a arrecadação pelo SUS. O objetivo da saúde é reduzir os riscos de doença, com trabalhos de prevenção, campanhas de prevenção, melhor dizendo, e outros agravamentos aí. O objetivo é esse, reduzir as doenças. Cabimento. Poder público. Cabe ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar, através de fiscalização e controle, sindicâncias, enfim, essa parte de administrativa aí, quando há desvio de verba, desvio de função, enfim. Competência do SUS, controle e fiscalização, interesse da saúde, procedimentos, produtos e substâncias, tá? Participação da produção, no caso do SUS, de medicamentos, de equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, tá? Então, o controle e fiscalização do SUS no interesse da saúde, no caso de procedimentos, de medicamentos, de produtos e substâncias. Execução das ações do SUS, vigilância sanitária, epidemiológicas e saúde do trabalhador. Formação dos recursos humanos na saúde, participação do saneamento básico, ações e formulações de políticas nesse sentido do saneamento básico, que não deixa de ser um caráter preventivo, incremento da área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico, aprendizado de novas técnicas, novos equipamentos para cuidar da saúde de todos nós, saúde dos brasileiros. Fiscalização e inspeção de alimentos, controle nutricional, bebidas e águas para consumo humano, competência do SUS. Participação no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas, ok? Juntamente aí com a Anvisa, por isso que está ali participação. Colaboração na proteção do meio ambiente, compreendido o trabalho, tá? Compreendido o laboral, proteção do meio ambiente de trabalho, até porque vai repercutir na saúde do trabalhador. Assistência social, que é outra espécie do gênero Seguridade Social. Está onde? Artigo 203 da Constituição. A assistência social será prestada a quem dela necessita. No caso, necessitar, está escrito ali. Quem necessita vai ter assistência social. Qualquer um? Não. Tem aqui a previsão legal. Independente de contribuição à Seguridade Social, atendendo os hipossuficientes, ou seja, deficientes físicos e idosos, tá? Que não podem se manter e nem contam com o apoio de seus familiares. Com a destinação de um pequeno benefício, que é bem conhecido, BPC, benefício de proteção continuada, no valor de 1 salário mínimo, aos cidadãos que nunca contribuíram para o sistema de Seguridade Social. Seria hipossuficiente. Bom, idosos maiores de 65 anos. A regulamentação da assistência social está na Lei Orgânica de Assistência Social, conhecida como LOAS, Lei 8.742 de 93, sendo o seu principal benefício, conhecidíssimo aí, é o BPC, que a gente chama, né? Benefício de Prestação Continuada. Renda mensal concedida a pessoas portadoras de deficiência que não conseguem trabalhar por causa
da sua deficiência e idosos com 65 anos ou mais, tá? No valor de um salário mínimo, que não tem apoio nenhum da família, mediante comprovação de não possuírem meio de subsistência e nem de seus familiares, ok? Conforme está no artigo 20 da Lei 8.742 de 93. Vamos a ela. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa à família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse é o requisito. Bom, esse slide aqui, ele é bem didático, tá? Você pode tirar um print aí, copiar, enfim. Nós temos aqui a Previdência Social, Lei 8.212 de 91, que trata sobre o custeio, financiamento do sistema, dinheiro que entra, e a Lei 8.213 de 91, que fala sobre o quê? Benefício, que sai. Entra dinheiro e sai para pagar os benefícios. Aposentados, pensionistas, enfim. Atividade remunerada e filiação obrigatória. Ou seja, se você exerce uma atividade remunerada, seja numa empresa, iniciativa privada, seja na administração pública, direta ou indireta, a atividade remunerada, então você tem uma filiação obrigatória. Ou você está no regime geral de previdência social, que abarca a maioria dos brasileiros, tá? Tem a ver com a iniciativa privada, empresas, trabalhadores, ou no regime próprio, que fala que está filiado servidores públicos de cargos efetivos e militares. Se você não está em um, está em outro. A Previdência Social é administrada pelo INSS, Nacional de Seguridade Social, é uma autarquia federal. O regime geral de Previdência Social, RGPS, está onde? Artigo 201 da Constituição Federal. O regime próprio de Previdência Social está onde? Na Lei 9.717, de 98, que vai falar sobre a organização e funcionamento do regime próprio de Previdência Social. Lembrando que o regime próprio de Previdência Social abarca servidores públicos efetivos, artigo 40 da Constituição, e militares, está onde? Artigo 42, parágrafo 1º, e artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da nossa Constituição. Nós temos aqui o regime facultativo, que é o regime de previdência complementar. Veja, nós temos aqui, no caso, então, 3 regimes, mas, porém, todavia, contudo, o regime de previdência complementar, você não tem uma autonomia de ser militar ou de passar no concurso público da administração direta aí, ou indireta, e você vai dizer assim, não, eu quero ter o meu regime de previdência complementar, porque lá o meu dinheiro lá, a administração é através de capitalização, o meu dinheiro rende, e quando eu me aposentar, pelo regime de previdência complementar, meu dinheiro vai estar atualizado, vai ter negativo. Regime de previdência complementar independe dos outros dois. Você pode estar no regime geral, ou você pode estar no regime próprio de previdência social e fazer aí o regime de previdência complementar. O nome já está dizendo, você vai complementar, tá, o teu benefício, no caso de aposentadoria. Você vai complementar aqui, tá? Você vai complementar. Não existe o caso, jamais, em tempo algum, de você falar assim, não, eu entrei na firma, não quero descontar o INSS. 9%, ou 8%, ou 11%. Não quero descontar. Eu vou fazer um regime de previdência complementar, ok? Não vou pagar o INSS, não, até porque quando eu for me aposentar, esse dinheiro aí não foi trabalhado, não é capitalizado, não rende, né? Vou ganhar muito pouco. Então, nessa empresa, iniciativa privada, eu não quero descontar. Negativo, filho. Você tem que descontar. Se você for servidor público, efetivo, cargo efetivo, ou militar, já está descontado. Se você está no regime geral, iniciativa privada, na empresa lá, você tem que descontar. Se você não descontar, você está devendo. Até porque a empresa, ela pega o valor dela, 20%, que ela tem que repassar para o INSS, juntamente com o trabalhador. Bateu a fiscalização lá, ué, não, porque ele está fazendo um regime de previdência complementar e não quis. Negativo. Nenhuma empresa séria, correta, vai aceitar uma situação de um trabalhador não querer ser descontado. Então, o nome já diz,
regime de previdência complementar. Vai complementar os outros do regime lá. Você quer pagar, problema seu. Ah, você é habilitar aposentado. Mas eu paguei previdência complementar, então eu recebo duas, entre aspas, aposentadorias. Opção sua. Tem aí várias instituições que trabalham com esse regime de previdência complementar. A natureza jurídica, ou ela é pública ou privada. A pública também está lá na Constituição que prevê, a privada também está lá na Constituição Federal. Privada, artigo 202, a pública, artigo 40, parágrafos 14, 15 e 16, previsão constitucional. Regime de previdência complementar, possibilidade do acesso, pode ser aberta ou fechada. Lei Complementar 109/2001. Chegamos ao nosso assunto, tá? Que nós temos um maior foco, porque tem a ver com a maioria das pessoas, de brasileiros. Previdência Social é composta por 2 regimes básicos de filiação compulsória e temos mais um terceiro regime, entre aspas, com muito cuidado, que é o regime de previdência complementar. Bom, o regime geral de previdência social, RGPS, que a gente chama mais, é o costume, praxe, fundamentada no artigo 201 da nossa Constituição, caráter contributivo e filiação obrigatória. É responsável por abarcar todos os segurados que não acompanham quem? O regime próprio, ou seja, a maioria dos brasileiros. Se você não passa no concurso público, se você não é militar, você tem que estar onde? No regime geral, tá? Regime próprio de Previdência Social, RPPS, abrange todos os servidores públicos, administração direta, município, estados, Distrito Federal e União, e indireta. Veja, na administração direta, menos sociedade de economia mista e fundações públicas, que aí vai estar no regime geral. E os militares. Beleza? No caso da administração indireta, nós temos 2 exceções, que é a empresa pública, tá? E a sociedade de economia mista. Vai estar onde? Empresa pública e sociedade de economia mista vai estar no regime geral de previdência social. Casca de banana para sua prova, não tenha dúvida. Ok? Preste atenção. Próprio de previdência social, RPPS, reforçando servidores públicos, efetivos e militares. Regime de previdência complementar, RPC, participação facultativa, ou seja, a pessoa entra nesse regime complementar de previdência, permanece ou se retira de acordo com sua vontade. Princípio da vontade contratual, tá? Direito civil. Detalhe, a adesão ao regime de previdência complementar não isenta a obrigação de filiação ao regime geral de previdência social, trabalhadores em geral, né, iniciativa privada, empresas, ou ao regime próprio de previdência social, servidores públicos, né, titulares de cargos efetivos e militares. A previdência social, nós temos as suas diretrizes, que é o quê? Riscos sociais, contingências, eventos ou infortúnios. Cobertura, doença, invalidez, morte, acidente de trabalho, velhice, auxílio reclusão, tá? Dentre outros aí que possam aparecer também. Salvo engano, maternidade também tá. Proteção à maternidade, principalmente a gestantes. Trabalhador em desemprego involuntário. Apoio financeiro aos dependentes de baixa renda. Salário família ou auxílio reclusão. Pensão por morte para os dependentes, cônjuges, companheiros, no caso, dependentes legais. Regimes básicos, contributivo, filiação obrigatória e atividade remunerada, que é o RGPS, regime geral de previdência social, atinge a iniciativa privada, as empresas, que a empresa desconta 20% e vai descontar do trabalhador 8%, 9% ou 11%, dependendo do seu teto salarial, e vai repassar a sua parte da empresa e o que é descontado para o INSS do trabalhador, repassa para o INSS. O RPPS, regime próprio, atinge a administração direta e indireta. Administração indireta, exceção, empresa pública e sociedade de economia mista. Vai estar onde? Se não está no próprio, está onde? Regime geral. E, no caso, os militares. Bom, continuaremos a linha do tempo com a parte 3. Forte abraço, sucesso!